Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bora Falar de Corrida! Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais técnico, né? Podemos dizer assim, que é sobre periodização no treinamento. Afinal de contas, o que é esse nome horrível? Periodização. Vamos fazer... Parece um trava-língua. É um trava-língua, né? A Simone, mais uma vez, para quem não nos conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Você é a... Simone Ferreira Valverde Scheible, pupila dele. Pupila do Bora Correr, e eu sou o professor Rodrigo Bicudo, profissional de Educação Física do mesmo jeito que a Simone. Somos do programa Bora Correr e esse é um vídeo que a gente fala profundamente sobre algum tema, algum assunto. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, é novo no canal ou alguma coisa assim, primeiro, se inscreve no canal. Por favor. Pode dar esse curtida, essa moralzinha no vídeo. Mas tem outros 6 episódios. Hoje é o 7º. Hoje é o 7º episódio. Hoje é o 7º episódio, tá fácil. 7. Olha! Tô torcendo pra chegar no 8º. Já sei como você vai fazer, né? Eu vou fazer assim. 7º episódio, se é o primeiro que você tá vendo, volta lá no YouTube, procura lá. Tem mais 6 episódios sobre o Bora Falar de Corrida, a gente aprofundando algum tema de corrida. A ideia desses vídeos é trazer conteúdo e informação para vocês que curtem o universo da corrida de rua, ou quem sabe para você que está querendo buscar alguma atividade física, algum exercício, ainda não começou, quem sabe a gente te incentive a sair do sofá, treinar, começar a correr e tudo mais. E espero que a gente possa contemplar aí as suas dúvidas, né? A intenção é essa. A gente traz umas perguntas que de repente você não teria coragem de perguntar, mas eu tô aqui te apresentando. A função da Simone principal é pesquisar um tema e vir com um monte de perguntas e a gente conversar aqui. A gente conversa aqui, tem coisas que eu não sei, a Simone responde, eu respondo. Mas hoje o assunto é mais rodriguiano. O assunto não é rodriguiano, nada. O assunto periodização pode pensar, você que é iniciante, mas isso não é pra mim, é pra quem tá fazendo treinos mais avançados. Não, fique aqui com a gente, tem muita coisa importante para você já começar a fazer do jeito certo. Exatamente o contrário. Né? Sim, para não sair fazendo besteira. Esse tema aqui, quiséramos nós saber disso lá atrás, quando a gente começou a treinar, a gente nem sabia disso. A gente também fez as nossas besteiras. A gente aprendeu um pouco disso na faculdade, um pouco na pós-graduação, mas muito na nossa vivência prática, prescrevendo treino, acertando, errando. E um dos objetivos que a gente sempre tenta trazer é com que você não cometa os mesmos erros que a gente já cometeu. Então, vamos lá direto para o nosso Bora, vamos lá. Afinal de contas, o que é periodização de treinamento? Periodização, o próprio nome já diz. A gente vai tentar, gente, isso é um assunto muito... Vixe, dá muito pano pra manga. Muito grande, muito específico, para não ficar um vídeo chato. Muito técnico. Teórico. Vamos a primeira Eu tô tentando fingir que eu lembrei, mas é mentira. A gente esqueceu. Nós esquecemos de brigar. Então, antes de responder o que é periodização, o brinde especial do canal. Valeu! Bora falar de corrida? O que é periodização, então? Periodização, de uma maneira simples, que é o que a gente vai tentar trazer para você hoje, é um conceito muito amplo. Treinamento desportivo é um conceito muito profundo, daria para fazer horas e horas e horas. Braços e braços para discutir. Mas a gente quer que o vídeo não fique chato, nem o conceito fique prático, muito técnico, simples de você conseguir digerir esse conteúdo e principalmente colocar em prática. Então, resumo da ópera: periodização é nada mais, nada menos do que você dividir o seu treino em períodos. Segmentar. Pronto. Isso é periodizar o treino. Então, às vezes eu vou fazer uma maratona, ou uma prova de 5 km, ou uma prova de 10 km. Como é que eu tenho que fazer? Que tipo de treino eu faço em que época? Que protocolo de treinos colocar? Em que mês? Em que fase do ano? Então, isso é periodizar. Então, a gente vai falar bastante hoje sobre periodização. Quais são as etapas da periodização? Vamos lá, eu costumo pensar de uma maneira mais simples. Daria para pensar em periodização de uma forma muito ampla. Por exemplo, atletas olímpicos. Os caras fazem uma periodização dividida em etapas, divididas em ciclos olímpicos. A gente poderia pensar numa periodização de 4 anos. Mas o nosso atleta, o nosso aluno, ele é um atleta amador, assim como eu sou um atleta amador, a Simone é uma atleta amadora. A gente não pensa nesse nível de detalhes de montar uma programação e tal.
para um ciclo olímpico de 4 anos. Então a gente tenta trazer uma coisa mais enxuta, quem sabe por uma periodização de 1 ano ou de 6 meses. Então a gente vai falar muito da prática, muito do arroz com feijão e muito da mão suja de terra mesmo. A gente gosta de enfiar a mão na massa, então a gente vai falar muito da nossa prática para você entender e, claro, conseguir aplicar. Então as etapas do treinamento, as etapas da periodização vão depender basicamente do seu nível de treinabilidade, do seu objetivo e das suas provas-alvo. Então tem gente que só tem uma prova-alvo no ano. Por exemplo, você vai treinar para uma maratona no ano e você não tem nenhuma outra prova para fazer. Quais são as etapas do seu treino? Você vai treinar o ano inteiro para fazer uma manutenção e durante aquele período específico você vai treinar para fazer uma maratona. Simples assim. Mas eu tenho outros objetivos, diminuir pace e tudo mais, a gente vai falar mais aqui para frente. Mas classicamente é saber em que momento você está e que momento que você quer chegar, e aí a gente divide as etapas nisso. Quer complementar alguma coisa? Não, tá ótimo. Isso? Mas para falar sobre exatamente esses pequenos ciclos que tem dentro da periodização, né? Que eu vou perguntar agora para ele. Boa. O que são micro, meso e macro ciclos? Boa. Então, pensando nessa parte de etapas, né, a gente falou de uma programação que não é de 4 anos, poderia ser de 10 anos. Vamos pensar em 1 ano. Vamos pensar que 1 ano de periodização é o nosso período macro, né? Poderia ser 2, 3, 10 anos. Mas vamos pensar que um macrociclo, o próprio nome já diz, é um ciclo maior, né? Macro. Aí depois a gente tem um mesociclo, que é um ciclo um pouco menor. Nesse exemplo até que eu dei agora anteriormente, se fosse um treinamento para maratona. Pensa numa ação silvestre aí. Uma ação silvestre. A pessoa vai treinar durante uns 2 meses, 3 meses, 2 meses para ação silvestre. É um mesociclo. O mesociclo pode ter 1 mês, que algumas pessoas associam a palavra meso com mês. Então, 1 mesociclo, 2 mesociclos, o ano teria 12 mesociclos. Ou não, aquele período pode ser chamado de mesociclo. Aqueles 3 meses de treino é um mesociclo. E aí depois a gente pode dividir em microciclos, né? Em semanas, aquela minha semana de treino é um microciclo. Tem alguns treinadores que se referem a própria sessão de treino como microciclo. É uma variação aí de nomenclatura, mas para ficar didático para você não precisa decorar o que é micro, meso ou macro, você precisa entender a ideia, galera. A ideia desse vídeo aqui é que você entenda esse conceito e consiga organizar um pouco mais os seus treinos. Lembrando que você não é um atleta olímpico, não é um atleta profissional, não precisa se preocupar tanto. Eu lembro de um professor na pós-graduação que ele falava assim pra gente, tem alunos de academia, por exemplo, né, que não são atletas, são frequentadores de academia, nossos alunos de personal, da saúde, por exemplo, e tinha esse mito, mas um aluno que ele não é um atleta, não dá pra fazer uma periodização do treino, porque ele pode sair de férias a hora que ele quiser, e quando você tem uma periodização, você tem lá um treino ordinário de choque, você tem um treino regenerativo, você tem um treino mais forte ou mais leve, aí você prepara tudo aquilo, aí vai colocar o seu aluno naquela sequência de treinos, naquela periodização quase que militar, assim. Aí o seu aluno chega e fala assim, professora, semana que vem eu tô indo viajar, vou ficar 15 dias de férias. E aí, cara, sua periodização vai embora, porque o aluno não vai treinar. Ou seja, você vai dar a programação de treinos, ele vai seguir fielmente nas férias. Não vai. Então, o que esse professor costumava dizer? Periodiza para a vida dele, não para a sua. Então, os atletas, normalmente, pessoal de fisiculturismo, de musculação, fazem uma periodização pensando na competição. E às vezes o aluno nosso não tem uma competição, mas tem uma prova que ele quer fazer, ou tem um período do ano que ele quer estar melhor, seja no verão, ou de repente, então vamos fazer um treino para estar melhor no verão. Pode ser uma linha de pensamento para você ter a sua periodização. No caso da corrida é mais fácil, a gente tem as provas específicas, então vale a pena você pensar qual que é a sua prova-alvo, ou do ano ou do semestre. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, e tem alunos que misturam tudo. Né? Querem fazer 1 milhão de provas e provas com características completamente diferentes. E o treino não encaixa. Então é disso que a gente vai falar, tá bom? De uma periodização raiz, prática para você colocar nos seus treinos. Pensando assim no macro, meso e microciclo, né? Quanto tempo dura cada etapa? É algo fixo? Sim, como a gente falou, isso pode variar bastante. Pode ter um microciclo que dure um dia, pode ter um microciclo que dure algumas semanas, depende muito da nomenclatura, e os mesociclos também. Então, classicamente, pode ser dividido por mês ou por alguns meses,
E o macro também pode ser de 1 ano, de 2 anos, de um ciclo falou, olímpico e tudo mais. De conforme o objetivo e a própria rotina do aluno, né? Da rotina do aluno e vai muito do treinador também. A gente, como é mais prático, quem já me conhece há bastante tempo, eu sou muito do arroz com feijão, isso é muito prático, eu gosto de fazer isso. Mas o meu macrociclo ele dura 1 ano. Porque eu não vou programar um treino para daqui 2, 3, 4 anos do meu aluno, eu não sei nem se ele vai fazer no segundo semestre. Então, a gente... E nem é legal, porque acontece tanta coisa nesse meio tempo. Quando é mulher, então, né? Pode vir uma gravidez, pode vir um casamento. Então, a gente fica ali queimando ficha, pensando em cada detalhe durante 4 anos ou durante 2 anos. E, cara, você não sabe nem o que o cara vai correr. O cara pode se machucar, ter que ficar parado. Então, a gente isso aqui também. A gente é mais prático. Exatamente. Então, o popular depende. Depende. Por que é importante estabelecer uma periodização de treinamento na corrida? Ótimo. Por que é importante? Porque você precisa saber exatamente o que treinar, como treinar, quanto treinar para atingir um objetivo. Se o seu objetivo na corrida for, não, Rodrigo, eu quero apenas correr, eu quero apenas treinar a corrida 3 vezes por semana e correr lá 10 km por treino e manter minha saúde. Cara, você não precisa de periodização nenhuma. Isso que você está fazendo está correto, está justo, não está exagerado, está fazendo você se sentir bem, está fazendo você se sentir feliz, está tudo bem, você pode simplesmente manter. É o que eu chamo de treino de manutenção. Sim. Você pode fazer um treino de manutenção para o resto da sua vida. É igual quando você vai na nutricionista, organiza lá toda a sua alimentação e tal, ela te passa lá um diário, uma dieta, não sei como é que você chama, e você tem ali um plano alimentar. Aí você segue aquilo, se adapta, se dá bem, talvez você possa seguir aquilo pro resto da vida, sem nunca mais mudar aquilo. Pode ser que funcione para você. O treino, você pode fazer um treino às vezes de manutenção e nunca mais se preocupar com aquilo. Não quero melhorar a performance, não quero emagrecer, eu só quero me sentir bem. E pode manter aquilo para sempre, tá tudo bem, não tem periodização nenhuma nesse caso, né? Mas se você quer um objetivo específico, aí vale a pena organizar cada etapa do seu treino para você ter um melhor aproveitamento e melhorar a performance, né? Lembrar que a periodização, ela inclui inclusive os descansos, porque total. É importantíssimo, isso é legal de frisar, né? A periodização, ela vai evitar que o aluno entre em overtraining. Porque quando você tem um plano a seguir, você vai estar mais orientado em relação a isso. Vamos fazer um parênteses aqui? Por favor, explique para o nosso telespectador o que é um overtraining. É quando a pessoa acaba treinando demais. Com isso, ela vai chegar à exaustão, o corpo não responde mais ao treinamento de maneira positiva, ele fica muito mais suscetível e pode ter certeza, acontecem mais lesões e às vezes o cara perde a prova-alvo e o resto da periodização dele, porque ele treinou tanto de maneira errada. Quer dizer, ele já não fazia periodização, né? Ele vai perder o quê? Tudo que ele já tinha treinado antes e não vai poder treinar depois. Então, periodização é isso. O famoso overtraining, a Simone explicou muito bem, é muito comum com aqueles corredores amadores que começam a praticar corrida, começam a gostar de correr, e é normal, é um vício, a gente adora correr, a gente adora treinar a corrida, e aí começam a querer correr cada vez mais, correr uma distância cada vez maior, muitas vezes começam a correr todos os dias. Tem pessoas que relatam pra gente, não, agora eu tô correndo 12, fala 15, isso com orgulho, né? 18 quilômetros. Aí você olha pra cada pessoa. Dia. Você fala onde entra o descanso, onde entra a recuperação. Quem te ensinou a fazer isso? Existe um processo chamado catabolismo, quando o seu corpo entra em degradação, você precisa desse. Ao invés dele ganhar, de recuperar, massa ele vai perdendo. Cadê o anabolismo? Cadê a compensação? Cadê a supercompensação? Não acontece, porque o cara treina todo dia. Ou seja, não está periodizando, não está nem raciocinando direito no treino, só quer correr mais e mais. Isso pode gerar um overtraining, porque a pessoa nem periodizou e nem organizou os treinos, simplesmente levou o corpo por um exagero, por um overtraining. Treinar é ótimo, corrida é ótima, a gente defende todos os benefícios da corrida, mas a palavrinha descanso também é treino. É isso aí. E isso é muito comum. Porque quando a pessoa começa a correr, que ela começa a ver que está tendo resultado, está melhorando o condicionamento físico, acontece muito em musculação. A pessoa ela vai ter um ganho mais rápido no comecinho, né? Quando ela está naquele período de adaptação, e a hora que ela começa a colocar peso demais, aí começa a se lesionar demais. Na corrida é muito comum. A pessoa começa a melhorar o condicionamento físico, ela começa a aumentar muito a distância do que ela está correndo, e por mais que você diga, não, mas eu estou me sentindo super bem.
calma. Como diz a história, espera, porque tem um efeito acumulativo. Hoje você pode não estar sentindo isso, mas a longo prazo a conta chega. Então, vou fazer uma comparação que não tem nada a ver, tá? Mas só para você entender o conceito. Tem algumas pessoas brincam, falam, a corrida vicia, a corrida é uma droga e não sei o quê. E acontece de fato, de muitas vezes, aquilo que te satisfazia antes começa a não te satisfazer mais. E você vai buscar cada vez mais, cada vez mais. Então o cara começa a correr, chegou lá nos 5 km, pô, legal, aí daqui a pouco ele chega nos 7, chega nos 10, e aí ele acha que se ele correr menos de 10, não está surtindo efeito, ele tem que correr 12, não, agora então tem que correr 15, não, tem que correr 18, não, tem um cara que eu vejo que corre 20 todo dia, e o cara corre 20, cara, ele nunca vai estar bom. E aí você começa a entrar nesse overtraining, você começa a ficar viciado. O que é vício? É uma coisa negativa. Né? Então o que é legal? É legal você ter um hábito positivo. Quando vira vício, é negativo. Então não fica viciado em correr. Tem um bom hábito de treinar a corrida, você vai ter muito mais sucesso. A gente até estava comentando no programa passado sobre os problemas de exagero em treino, falando do programa da mulher. Não lembro até se a gente acabou frisando isso. Mas para as mulheres isso é muito grave. A mulher começa a correr, ela começa a emagrecer, aí ela fica engajada em fazer reeducação alimentar. Algumas às vezes até fazem dieta aí que a outra amiga passou e faz coisa muito radical, aí começa a diminuir demais o percentual de gordura, consequentemente ela desregula a produção hormonal e aí vai dando um monte de problema. E um deles inclusive é o que? A amenorreia, que é o quê? A ausência do ciclo menstrual. Isso não é saudável, então tome muito cuidado. É diferente a pessoa, uma mulher que opta por não menstruar, por reposição hormonal e tudo mais, do que ela ter um problema de porcentagem de gordura muito excessivamente baixa, por conta de, às vezes até de excesso de treino, né? Todos os hormônios, a base do substrato deles é gordura, quer dizer, tudo. Vai começar a dar problema em glucagon, em insulina, você vai desregular todo o funcionamento do seu organismo. E vale para os homens também. Comportamental também, né? Exato. Vai dar uma surtada, né? Também. É isso que ele está falando, vício. A própria palavra diz, não é algo saudável. Não é saudável. Então, periodiza, faz as coisas direitinho, que você vai bem. Vem na nossa, que você vai se dar bem. Bora na nossa bota. A periodização de treinamento para a corrida deve ser feita paralela a de fortalecimento ou com outros esportes que praticam, porque essa pessoa ela corre, mas ela também pedala, ela faz 2 vezes por semana natação, e tem a questão que a gente sempre procura enfatizar, né? Vai correr? Coloca fortalecimento aí dentro do seu programa. Legal. Existem linhas, a gente vai tentar simplificar para vocês, tá? Mas existem linhas de periodização de musculação, onde você faz uma fase do ano um treinamento de força pura, uma fase do ano que você vai treinar resistência, outra fase que você pode, um microciclo que você pode trabalhar potência, você pode trabalhar pliometria. Cara, dentro do treinamento de força, se a gente viajar para tem muitos modelos, periodização de treinamento, a gente, nossa, não dá. Mas pensando em corrida de rua, que é o nosso arroz com feijão aqui. E simplificando a sua vida. Simplificando a sua vida. Pensa em periodizar a parte da corrida, que é o que a gente vai falar aqui. E tenta manter um treino de fortalecimento muscular. Se você mantiver só manutenção durante o ano todo, treinando bem, direitinho, 2 vezes por semana a musculação, reforçando todos os seus músculos, todas as suas articulações, já está de bom tamanho. Não, Rodrigo, mas eu quero algo mais. Eu queria fazer algo melhor. Legal, conversa com o seu professor na academia, com o professor ali da musculação. Você pode ter algo mais específico para você. Tá tudo bem, se você tem um acompanhamento mais próximo. Mas tenha esse conceito. Faça o fortalecimento muscular durante o ano todo. Independente se você vai competir, se vai participar de uma maratona, ou se você vai simplesmente fazer caminhada ou correr 5 km, não importa. Faça paralelo ao seu treinamento, à sua periodização de corrida, faça um fortalecimento muscular contínuo. Se você vai praticar outros esportes, como a Simone falou, eu faço natação, eu faço ciclismo, eu vou fazer triatlon, vai buscar uma orientação especializada nisso. Procura uma assessoria especializada em triatlon, por exemplo, ou na modalidade que você for buscar, para um profissional de educação física que saiba sobre treinamento, montar e prescrever os seus treinos. Um erro clássico, Simone, é o aluno, o praticante, achar que sabe montar sozinho. Não, mas isso eu sei fazer sozinho. É tão perigoso você montar o seu treino sozinho como um paciente tomar remédio por conta própria. Eu sempre dou esse exemplo. Então, cara, você não está se sentindo bem, está com um problema de saúde? Vai aonde? Vai no médico.
Não vai perguntar para o zelador do seu prédio que remédios tem que tomar. Não, mas é um médico, é um especialista, um cara que estudou aquilo, que sabe te orientar. No caso do exercício, com todo respeito à nossa profissão, mas não falando só da nossa profissão, de todas, você quer ajuda para se alimentar melhor? Vai buscar um nutricionista. Está com uma dor, uma lesão, precisa de um tratamento? Vai buscar um fisioterapeuta. Não vai buscar informação com o seu amigo, com o seu vizinho, com todo respeito aos zeladores de prédio, mas com o zelador do seu prédio. E não é porque funcionou para um que vai funcionar para todos, né? O empirismo aí é perigoso. E assim, uma coisa muito importante que ele falou sobre manter o treino de fortalecimento, duas coisas que você sempre fala que é legal frisar aqui. Primeiro é ver qual é a sua prioridade. A partir do momento que você colocou a corrida como sua prioridade, então você tem que lembrar que toda a sua periodização vai girar em torno disso. Sim. Né? Se a sua prioridade é treinar para hipertrofia, então você vai já tentar botar uma periodização focada na corrida mais para uma manutenção. Né? Você não pode também periodizar coisas que uma vai concorrer com a outra. Do mesmo jeito que acontece com algumas pessoas que acham que se fazer bike 2 vezes por semana entra no lugar do fortalecimento. Não é específico, é até um trabalho aeróbico. Uma pergunta para você, Simone. Ai, Jesus. Existem vários alunos que falam isso pra gente. Professor, mas eu quero aumentar a massa muscular e eu também quero melhorar na corrida. Eu quero melhorar os dois. E aí, o que eu faço? E aí é que tá. É a questão da prioridade. Se você começa a trabalhar muito hipertrofia, você vai ganhar músculos, mas o seu corpo ele não vai interpretar isso de uma maneira positiva. Ele vai ter um corpo pesado para ter que carregar. Se você está querendo fazer uma prova, por exemplo, aí de 21 ou mesmo 42, até um certo ponto pode até ser que dê, mas não é vantagem. Né? Não é vantagem. A tua prioridade na corrida acontece muito. Eu, por exemplo, às vezes acontece da minha rotina bagunçar um pouco a minha periodização e já ocorreu de eu ter que treinar a musculação e correr no mesmo dia. É péssimo. Você não rende nenhum nem o outro. Mesma coisa que eu também gostaria de frisar. Só um detalhe, vale a pena fazer mesmo sendo péssimo, porque você mantém a regularidade. Com certeza. É melhor fazer no mesmo dia do que furar os treinos. Furar o treino, isso com certeza. Mas eu concordo. Mas se você puder seguir a periodização como ela está mandando, é o ideal para você. Não vai só porque esculhambou num dia e esculhambar nos outros. É organizar o treino. E outra coisa importante frisar. Acontece muito no final do ano. A galera sai de férias ou vem Natal, Ano Novo, o pessoal para de correr. Só que aí eles também param de fortalecer. E aí, primeiro objetivo do ano vai ser participar de uma maratona, como aconteceu agora em maio. O pessoal vai para Porto Alegre. Aí a pessoa começa a fortalecer e já começa a partir para os treinos de longão. Aconteceu na mesma época. Vai ajudar? Não. Porque o fortalecimento ele vai exigir um tempo a mais para poder te dar condição para que o músculo ganhe esse suporte para a pancada que serão seus longões. Se você começa a correr 10 quilômetros, aí você... Nem isso, né? Quem já está acostumado, tem neguinho que já partiu no treino de 15 quilômetros. E aí começou a fortalecer. Acaba se lesionando, porque não deu tempo do corpo criar esse suporte com o fortalecimento para a sobrecarga dos treinos específicos. Então toma muito cuidado com isso. Parou a periodização? Vê direito como você vai encaixar depois. Aliás, tem pergunta aqui sobre isso. Vê o que é a ideia da periodização, só para você não ficar perdido no assunto. É que às vezes a gente pensa com a cabeça de professor, a gente vai lá na frente. A gente vai lá na frente. Mas a ideia é, se não vai dar tempo, periodização lembra que é de períodos, né? Então se não vai dar tempo de você fazer aquela prova naquele período, naquela data, ou seja, se a periodização que você montou, ou que o seu professor montou para você, cara, não vai dar tempo suficiente, está muito apertado, o calendário não dá, eu tenho poucas semanas para treinar, para fazer todo o volume que eu preciso fazer. Adia sua prova, joga sua prova 2, 3 meses para frente para você ter tempo de organizar, distribuir os treinos. Isso é exatamente o que a Simone falou. Você querer atropelar, fazer tudo e correr o risco de se machucar, não vale a pena. Então, organiza melhor, adia sua prova. Cara, tem prova todo final de semana, o Brasil é cheio de provas, tem prova em quase todo lugar. Organiza, não vale a pena você se machucar por mero capricho ou teimosia. Não, eu quero fazer essa prova, mas eu só tenho 5 semanas para treinar para essa prova e eu deveria treinar durante 12, 15 semanas. Não vale a pena. E não fortaleceu, vai se machucar. O fortalecimento, se ele começar exatamente no mesmo período que você já começou os seus longões maiores, de 15 para cima, ele não vai te dar essa... Então, assim... Vai fazer cagada? Vai continuar fazendo? Pra quê? Simone, sabe o que deve ter gente que deve estar pensando a gente? Simone, como esses dois são chatos, cara. Meu Deus! Meu Deus! Muito!
muito mais! A gente é chato porque a gente é professor. E quando eu falo, às vezes eu dou bronca nos meus alunos, de verdade. O aluno manda áudio, a gente fala com eles no WhatsApp e tal. Professor, eu tô pensando em fazer isso. Eu penso, eu respiro. Calma, Rodrigo, não vale a pena xingar, calma. Porque às vezes a pessoa merece. Aí eu vou lá e falo, meu amigo, você precisa fazer isso, porque você precisa descansar isso, período assim, período assado. Essa é a nossa função, né? É tesourar. Às vezes o professor tem que tesourar. Sabe assim, jogar água no chope, que é um termo que eu vejo. Cara, gostei dessa. É jogar água, jogar areia. É a nossa função. Pra quê? Pra ser chato por ser chato? Não, pra proteger a saúde e a segurança dos nossos alunos. Então, pode achar a gente chato, o tema pode ser chato, é técnico mesmo, mas é para você ter um resultado melhor, é só isso que a gente quer. Eu não quero que você se machuque, se frustre, porque o cara chega lá na prova, Simone, o que vai acontecer? Não vai conseguir completar, não vai rendeu, falar, mas a minha planilha foi uma droga, a culpa é do professor. Não, a gente está avisando bem. Se não dá tempo, joga para frente, adia. Eu já adiei prova minha, a Simone já adiou prova dela, a gente já cancelou prova, porque por algum motivo a gente não conseguiu treinar o suficiente. Cara, adia, vale a pena, tem a vida inteira para correr. Não, e a gente, assim, tem até alguns casos recentes que estão acontecendo aí pelos bastidores, a gente está avisando. Às vezes a pessoa até consegue completar a prova. E acontece muito quando as pessoas colocam muita coisa para fazer, mas lá na frente, é o que eu falei, qual o preço que você vai pagar por isso? Aí te compromete, às vezes, numa outra prova mais importante, porque você abusou tanto, como a gente falou do overtraining, que na hora que você vai para a prova mesmo, seu desempenho é uma porcaria. Simone, às vezes a gente vai falar. Tudo bem. Você tá aí do outro lado, faz o que você achar melhor, mas a nossa obrigação é te falar real. E às vezes já aconteceu com aluno nosso, aluna nossa, sem citar nomes, de eu chegar lá e falar assim, ó, faz isso. Não, professor, eu vou fazer. Eu falei, não faz, tá. Não, eu vou fazer. Eu falo, não faz. Aí a pessoa fala, então vai lá e faz. Aí a pessoa foi, conseguiu fazer o que ela achou que era legal para ela fazer, e eu falei, pensa que eu dei parabéns? Não dei parabéns. Eu falei assim, na próxima vez faz direito. Você podia ter se machucado, né? E é verdade. Não se preocupa não, porque essa carapuça tá caindo em milhões de cabeças agora. E a gente fala isso com todo carinho, tá? A gente se preocupa pensando em vocês, com os nossos alunos. Quem não é nosso aluno que está assistindo a gente, não é só para ser chato. Eu sei que a gente é chato mesmo. A gente fala o tempo todo, cara, a corrida vai ter a vida inteira, mas a sua saúde, a sua integridade física tem que ter também. Correr o risco de se machucar, pelo amor de Deus. Então, segue a gente, você vai se dar bem. Cola aí. Próxima. Quais os tipos de adaptações fisiológicas que eu posso prejudicar não seguindo uma periodização correta? Quais tipos de adaptações fisiológicas eu posso prejudicar? Exemplo. Por exemplo, eu vou pro meu longão, né? Eu tô começando a fazer meu treino de maratona, como a gente falou agora da musculação. E aí eu não fiz musculação. Comecei a sentir incômodo, um desconforto no joelho, tornozelo. Aí eu resolvi começar a fortalecer. Meio atrasado. Vai cair a carapuça na cabeça de uma pessoa aí, ó. Que eu amo de paixão. E aí? Por que não deu certo? Que tipo de adaptação fisiológica não ocorreu por ele começar, por exemplo, a periodização da musculação atrasada? A pessoa vai sentir dor, vai sentir desconforto, vai se sentir fraca. E quando a gente pensa num treino, principalmente de corrida, articulação, tendão, ligamento, de grande volume, o corpo vai sofrer um desgaste muito grande. Então, se ele não está 100% preparado, de novo, sendo chato, não faça, adia, vale a pena. Porque eu sempre, acho que todo vídeo que eu estou gravando eu tenho falado isso, eu sou muito teimoso, eu sou mesmo, assim, de teimosia mesmo, vou lá e insisto. Mas, cara, a gente tem que ser racional, não ser tanto emocional. Eu sou muito emotivo, a gente muito da emoção, a gente chora à toa. Que é uma beleza. Mas, às vezes, a gente tem que ser muito prático, muito racional, muito razão. Tira a emoção de lado. Analisa, como a gente está falando de planilha, de planificação, de periodização, cara, é uma coisa fria. Você tem tantas semanas para treinar, tanto tempo para fazer. Se não dá para fazer, não faça. Lembra quando a gente também estava falando sobre treinamento para maratona? E a gente estava explicando que quando a gente começa a ir para os longões, quando a gente pratica a corrida, nosso processo de respiração celular, a gente aumenta o quê? O número das mitocôndrias, que são as responsáveis por transformar carboidrato em energia. Então pensa que se você atrapalhar essa periodização ou atropelar, esse processo também você vai acabar comprometendo, né?
Porque se você começa gradativamente, como o professor falou, você tem todo esse processo. Você vai ter muito mais mitocôndrias que vão estar trabalhando para você a seu favor no dia da sua prova. Então é outro fator também, né? Show. Lembra assim, galera, o processo de condicionamento físico, ele é um processo construído. Não dá para você querer montar ou comprar um fôlego para correr uma maratona ou condicionamento físico que você quiser numa loja. É um tijolinho depois do outro, é um tijolinho depois do outro. Isso leva tempo. Então a periodização é justamente respeitar esse tempo. Então, de novo, não vale a pena atropelar. Não dá para construir uma parede em 1 segundo. Não, só tem que levar um tempo que leva para colocar um tijolinho em cima do outro. Por mais rápido que o pedreiro seja, ele leva um tempo para colar um tijolinho em cima do outro. Ele não consegue fazer uma mágica e a parede ficar pronta. Isso o começa pelo teto, né? Igual, começa sempre pelo alicerce, pela né? base. Pela base, exatamente. A partir de que tempo ou data eu devo programar a minha periodização? E eu costumo pensar que a gente tem que, primeiro, olha no calendário qual é a data da sua prova. Então, assim, toda periodização, tirando aquele exemplo que eu dei, a pessoa treina o ano inteiro, durante os 12 meses, fazendo uma manutenção, isso está ok. Agora, você tem uma prova-alvo importante que você quer fazer, pode ser de 10 km, pode ser de 5 km, eu quero baixar meu pace no 5K. Beleza, você tem que fazer um treino. Quantas semanas antes? Quanto mais tempo você tiver para treinar para aquela prova, melhor. Existem provas específicas, por exemplo, o caso da maratona, o caso da meia maratona, você tem ali um número meio que fechado de semanas para treinar. No caso da meia maratona, mais ou menos 3 meses, no caso da maratona, mais ou menos 4 meses. Então, nessa data, você tem que começar os seus treinos. Então, a sua periodização precisa pelo menos contemplar aquilo. Agora, tem uma coisa que vem antes da periodização. Você está apto a começar os treinos para aquela prova. Exatamente. Porque ninguém começa um treino para uma maratona 4 meses antes. Pô, tô lá sedentário, curtindo, paradão, 3 meses de férias, sem treinar nada, em 4 meses eu vou correr a maratona. Não, para você correr a maratona você tem que estar treinado, tem que estar já condicionado para correr pelo menos 10 quilômetros inteirão. Tem que passar por outras etapas, né? Você já tem que estar num ritmo, né? Para daí você entrar na periodização específica para a prova. Mas falando de provas mais longas, você tem que estar vigilante, você tem que estar o tempo todo bem treinado, bem condicionado para poder encarar o treino. Então, nesse caso, você acha que vale mais a pena a gente levar só em consideração a prova-alvo ou a gente também tem que levar em consideração as pequenas provas que estão ali no meio do percurso? Boa, ótima pergunta, Cí. Provas no meio do percurso. Então vamos pensar assim, eu gosto sempre de pensar do grande para o pequeno. Então, se a sua prioridade... Vou pegar um exemplo bem prático, 2 exemplos diferentes. Uma pessoa que só vai fazer provas de 10 quilômetros. Pô, vou fazer, sei lá, circuito das estações. Tem 4 provas, estamos fazendo propaganda de graça. Beleza. Tem 4 provas no ano. Ou tem 10 provas no ano, sei lá, se é uma vez por mês, não importa. Mas são 10 quilômetros. A pessoa vai ficar o ano inteiro correndo 10 quilômetros. Então vai fazer treinos de velocidade, pode incluir treino de tiro, fartlek, progressivo. Só manutenção. Beleza. São provas de 10 quilômetros. Nada vai atrapalhar ela, porque o volume de treino dela é 10 quilômetros e as provas que ela vai fazer 10 km, resolvido. O problema acontece quando a pessoa se inscreve para uma maratona ou uma meia maratona, e o que envolve o treino de uma maratona ou uma meia maratona envolve treinos longos. Normalmente a gente sugere, quem não assistiu os 2 episódios sobre maratona, assiste lá nos episódios anteriores, episódios 5.1 e 5.2, assiste lá. Mas, basicamente, a gente vai fazer uma programação de treino subindo o volume dos treinos e aí a gente vai gradualmente aumentando esse volume. Quando a gente está aumentando esse volume, qual é a prioridade? A prioridade, obviamente, sendo até repetitivo, é o volume. Aí você coloca uma prova de 10 quilômetros num dia que você teria que rodar, por exemplo, 20 quilômetros. Ah, mas aí, que periodização que eu faço? Eu quero baixar meu pace nessa prova de 10, mas eu tenho que aumentar o volume para fazer a maratona. Amigão ou amigona, a prioridade é a prova maior, é a prova mais difícil, é a maratona. Então, se você está treinando para maratona, a gente está falando de periodização,
você está treinando para maratona. Não dá para treinar para maratona, para 10, para 5, para meia, tudo junto. Porque aí não é uma periodização, aí é uma bagunçação. Você está fazendo exatamente só falar, bagunçarização. Você não está fazendo treino nenhum. E para fazer treino de qualquer jeito, você não precisa nem assistir esses vídeos. Você pode fechar e fazer do seu jeito. Já vai lá agora e já vai correr. É pra gente te ajudar, tá bom? Desculpa ser muito diretivo, mas essa hora a gente tem que ser frio. Ó, tô sendo o Rodrigo razão. Nada de emoção. Vai parecer um cubo de gelo agora. Mas é verdade. Podem me odiar, não tem problema. Os alunos me brigam comigo. Professor, mas é verdade mesmo. Eu me inscrevi para o circuito das estações, eu já paguei todas as provas. E eu não me liguei que tinha uma maratona e aquela prova. Se vira. Ou não faz aquela prova, ou se naquele dia que você tinha que fazer, por exemplo, 20 km de rodagem e tem uma prova de 10, legal, vai lá, corre a prova de 10, terminou a prova, continua correndo e corre mais 10. Faz o seu volume daquele dia. Mas não vai deixar de fazer porque você tinha uma prova no meio do caminho. A minha prioridade, a gente fala de depende, prioridade é a prova grande. Então foca nos treinos da maratona ou da meia maratona. E acabou. Essa estratégia de colocar a prova dentro do treino, muita gente usa, né? Mas precisa tomar muito cuidado. Foi o que aconteceu comigo ano passado, quando eu estava treinando para a prova 28 Praias, Costa Norte. A gente ia fazer 42. E a gente tinha a SP-City no meio do percurso e teve a meia do Rio. Aí a gente pensou em correr depois que completasse os 21 da SP-City. Não deu, porque era um isolamento. A gente teve que ir onde estava a fila para pegar medalha e só depois sair para continuar correndo. Quer dizer, acabou o treino. Corre? Antes. Aí quando eu e a Celina fomos lá para a meia do Rio de Janeiro, 21 quilômetros, a gente tinha um treino de 27, né? Por causa do tempo. Aí nós largamos antes. Aí eu falei assim para ela, pra gente não ficar longe da galera e largar junto com a nossa turma, que tava um grupo muito grande, nós fizemos 3,5 km. Calculamos o tempo da largada, voltamos 3,5 km com 3, 4 minutinhos, aquela galera tirando foto, aí a largada e a gente saiu fora. Show de bola. Respeitar a periodização do treino daquele dia, o volume ensinou a fazer direito. O volume do treino daquele dia, fizeram a prova que estava no meio do caminho da preparação, ou seja, não atrapalhou nada. Mas tiveram o quê? Disciplina. Acordaram mais cedo que todo mundo, foram mais cedo para a área da largada, correram 7 km antes de todo mundo. Foi muito engraçado, porque tinha gente da nossa turma chegando e viu a gente correndo, já largou! É. Não, calma, a gente... Estão fazendo um aquecimento? O que é isso? Pagamos de gatinha ali ó, no meio da avenida, ó, show de bola no Rio. Disciplina. Isso é respeitar a periodização. Tinha uma programação de treinos, cara. Aquele período delas era volume. E elas tinham que fazer aquele volume naquele dia. Foram lá e fizeram. Parabéns. Eu aprendi com o melhor. Nada disso. A periodização pode variar caso o meu objetivo seja no meio do ano ou no final. Então vamos supor, eu vou participar da meia do Rio de Janeiro em agosto, mas também da São Silvestre. Ou ainda, se eu tenho mais de uma prova-alvo. Na verdade, é duas maneiras diferentes de se falar a mesma coisa. Eu tenho minha periodização anual, mas eu tenho 21 em agosto e depois eu tenho lá os 15 lá da São Silvestre. Então, dá tempo suficiente. Fez a meia em agosto, que é mês 8, você vai fazer a São Silvestre só no mês 12. E para treinar para São Silvestre, o volume é menor do que a meia, então são só 15 quilômetros. De boa, se você em 8 semanas, aí você pegar para ir aumentando o volume, quem já corre 10 quilômetros, vai subindo gradualmente ali, vai fazer os 15 da São Silvestre, dá até tempo de treinar um pouquinho de velocidade naquele meio tempo ali, né? Então, uma coisa que, não sei se tem essa pergunta sobre velocidade e volume grande. Não, imaginei que você já ia contemplar. Podemos contemplar. Então é o seguinte, algumas pessoas têm essa dúvida, professor, eu quero, é clássica essa. O cara acabou de se inscrever no programa Bora Correr, foi lá, comprou o programa, recebeu o e-mail, falou comigo, falou com a gente, tá lá, começou os treinos, aí eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Como é que você está treinando e tal? Aí a pessoa me fala, não, eu quero agora aumentar a velocidade, quero baixar o pace, quero fazer meia maratona. Eu falo, tá bom, mas quando que é cada coisa, né? Às vezes o cara quer tudo isso em 3 meses. E aí em 3 meses, não dá nem tempo de treinar para meia maratona. Então a questão da periodização, que é organizar os períodos, é justamente você pensar nisso. Que época do ano você vai treinar mais volume e que época do ano você vai treinar mais intensidade. No caso da corrida, velocidade. Eu não sugiro você misturar tudo ao mesmo tempo. Tem muita gente que mistura tudo, acaba se lesionando ou acaba não tendo resultado. Porque se numa mesma semana você faz altos volumes
E altas intensidades, como o treino de tiro, né, que é o treino intervalado e tal, a chance do seu corpo não se recuperar o suficiente e você se machucar, infelizmente é grande, infelizmente acontece. Então, separa os períodos, separa os blocos, separa os mesociclos. Então, por exemplo, eu tenho uma meia maratona, por exemplo, a meia do Rio. Pronto. Eu tenho a meia do Rio em agosto, que é no mês 8. Pô, eu vou demorar mais ou menos aí uns 3 meses para treinar para a meia do Rio, para aumentar o volume, para fazer os 21 km. Então, eu vou começar a treinar mais ou menos em maio. Arredondando as contas aqui, tá, gente? Pô, eu estou em janeiro, ou eu estou em fevereiro, ou eu estou em março. Eu vou começar meus treinos só em maio. Então eu tenho alguns meses aí intermediários que eu posso usar para treinar velocidade. Então aproveita essa época e arrebenta na velocidade, treinos de alta intensidade, volumes menores. Quando a gente treina com uma alta intensidade, o volume é menor. Quando a gente treina com um grande volume, que é o caso da meia maratona e maratona, o volume é menor. Não, alto volume, a intensidade é menor. Então eles são inversamente proporcionais. Então naquele período específico, treina velocidade. Velocidade, força, explosão e tal. Quando você passar para o treino, por exemplo, lá para maio até agosto, você vai aumentar o volume, você para de fazer aqueles treinos, você está num outro período, num outro mesociclo, então respeitando essa periodização, você chega lá com mais qualidade. Agora, misturar tudo, cara, a chance de dar ruim é grande. E se for o inverso também, se a sua primeira prova-alvo for menor e a outra for de uma maior distância, aí é só ir seguindo, né, o aumento de volume e não se preocupar mais com o treinamento de velocidade, né? É o contrário. Mas acontece mais fácil. De um jeito fácil também, por exemplo, você coloca uma maratona, por exemplo, sei lá, que você quer fazer. Eu em setembro, outra Costa Norte. E aí você coloca uma meia maratona no meio, que aí, tipo, os próprios treinos vão subindo, chega na meia, corre a meia, continua subindo, corre a maratona. Dá pra fazer isso, dá pra organizar, dá uma olhada no calendário. É por isso que é importantíssimo que você fala sempre. Tenta já se programar para quais provas você quer participar, porque assim fica muito mais fácil você organizar a sua periodização. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Não, eu tenho uma questão que é muito prática, assim. Pô, foi lá, o cara... Isso a gente já falou, mas vamos reforçar. Pô, eu tô inscrito pra meia maratona, mas tem uma prova aqui na minha cidade, cara, que é meu xodó. Todo ano eu faço, e ela é de 5 km, é no domingo, eu quero treinar pra melhorar a velocidade. E aí não dá pra treinar tiro, velocidade, junto com longo, porque tá no meio do caminho. Então, a nossa famosa frase: estabeleça as suas prioridades. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para ficar bom em tudo ao mesmo tempo. Às vezes você precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Isso faz parte da sua evolução, né? Se você quer chegar num nível diferente, num outro nível, vale a pena realmente priorizar. E ele acabou contemplando a resposta para a próxima pergunta. É possível fazer uma periodização eficiente para 4 provas-alvo no ano com características diferentes? Aí depende... Depende da data. Da data e do tipo de prova, né? Você não pode fazer... Não, dá, mas então, é justamente isso. O quanto elas estão distantes uma da outra, Show de bola. Você que é corredor amador, você que está pensando no seu calendário do ano, é legal programar. Pô, mas isso é chato, dá trabalho, tudo bem, mas é uma vez só que você vai fazer isso durante o ano. Olha no calendário, que prova que você quer fazer? Que prova que você quer fazer, sei lá, o ano que vem? Porque você já começa até mentalmente se programar para aquela prova, para aquela distância, dá tempo de você reservar um hotel com antecedência, passagem de avião, se for o caso, e tal, fica tudo mais barato. E aí você se programa. E aí você sabe que, me programei para uma maratona dia tal. Cara, naqueles 4 meses anteriores, você não vai colocar nenhuma prova, porque você vai demorar um tempo para treinar para aquela prova, ou uma meia maratona, sei lá. E aí você vai organizando assim, fica mais fácil. Algumas pessoas perguntam: professor, quantas maratonas eu posso fazer no ano? Quantas meias maratonas eu vou fazer no ano? Cara, se for maratona mesmo, 42, eu sugiro, humildemente, que você corra 2 maratonas no ano no máximo. Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. O tempo de preparação padrão, vamos dizer assim, é mais ou menos de 4 meses. Então você tem 6 meses, tem 2 meses ali para treinar um pouquinho de velocidade, para dar uma recuperada, fazer um volume menor, para depois você subir para a sua próxima prova. Seria ideal, né? Tem gente que colocar faz maratona e depois que termina uma maratona, na semana seguinte já tem que começar longão para segunda. Tem gente fazendo isso e não obedeceu a gente.
Tô de olho no senhor. Tem gente que emenda uma na outra, tem gente que faz maratona que nem toma água. A gente toma uma caneca de água. Vamos fazer uma maratona agora. O cara corre uma maratona, então... Que nem tomar água. Toma cuidado. Eu sei que tem gente que tem condições. Eu falo isso muito pros alunos. Eu falo assim, não é que você não vai fazer. Você vai ter condições de fazer essa prova tal dia, e aí você vai subir pros seus treinos, aí você vai ter uma semaninha só, aí você já começa de novo, partiu pros longões para a próxima prova, que seria até a prova mais importante. Você tem essa condição, corre bem pra caramba, mas existem as intempéries no meio desse percurso. Você não sabe o que pode acontecer, você não sabe dentro de você como é que você tá. Você fez aquela maratona, você não sabe se você se machucou, se você se lesionou, às vezes você não tem um sintoma, mas tem alguma coisa, às vezes acontece uma fratura por estresse, que ela é o quê? Gradativa. É o que a gente fala do efeito acumulativo. Então toma cuidado. Ou então, você poderia até ter ido muito melhor na sua segunda prova-alvo, se você tivesse respeitado a periodização. E, não, eu completei, não foi o tempo que eu quis, mas tá bom. É pra isso que você tá treinando? Às vezes não foi o tempo que você quis porque você não respeitou a periodização. Exagerou, se esforçou demais. Deu um pouco tempo pra fazer. E pode acontecer, Simone, agora eu vou ser muito sincero com você. Pode ser que você faça tudo certo. Também tem tudo organizado, tudo planificado. Filha da... O professor foi lá e orientou certinho você foi lá e fez tudo certinho. E no final, o resultado não foi esperado. E aí vai ser culpa de quem? Mas não é culpa minha, eu fiz tudo que me mandaram. É culpa do professor, é culpa da planilha, às vezes não é culpa de ninguém, cara. Às vezes é culpa do universo, sei lá. É culpa do professor. Não é culpa do professor. Pode pôr a culpa do professor, ele não liga, não. Mas, cara, a gente tá falando, não é matemática, não é uma coisa exata, não é uma coisa milimétrica. Quem dera, né, que o corpo fosse uma coisa linear, a gente ia conseguir fazer as estimativas muito mais precisas. Não, né? Seria fácil, todo mundo teria todo o resultado. Ó, só seguir isso aqui que funciona para 100% das pessoas. Vai chegar abaixo de 4 horas. É o que a Simone falou, gostei dessa palavra, existem as intempéries. E, cara, o que você tem que se preocupar, a gente bate muito nessa tecla também, que é uma coisa comportamental, foca naquilo que você tem controle. O que está no seu controle? Está no seu controle o seu treino, se você vai fazer todos os treinos daquela semana, daquele mês, daquele mesociclo. Está no seu controle o horário que você vai dormir, quantas horas você vai descansar, a sua alimentação, o seu fortalecimento muscular, não está lá se enganando na musculação e está fazendo direito. Então tudo isso está no seu controle. Faz o seu 100%. O resto, deixa para o professor, deixa para o universo. Pode ser que o resultado seja melhor do que você esperava nos treinos. Às vezes acontece, já fazer uma prova, cara, foi melhor do que eu esperava. Eu nem treinei para tudo isso e o resultado foi super bom. E às vezes o contrário, você faz tudo certinho e chega no dia o resultado não é tão bom. E isso faz parte do jogo. Acho que aí que tá a graça do negócio. Porque se fosse, cara, tudo planejadinho, eu fiz isso, o resultado vai ser isso. Quando chega no resultado, você nem comemora, porque você já sabia que ia ser aquele. Qual a graça? Qual a graça da vida, né? Então é legal isso também, faz parte do jogo. Acertar, errar, ganhar, perder. A gente já tem essa clareza também. Acontece tanta coisa fora do que a gente pode controlar, né? Choveu, a previsão do tempo era que a temperatura ia estar 23 graus, de repente sai um sol do caramba, que nem aconteceu com a gente em Garatá no passado. Largamos lá, tava fresquinho, não sei o quê. No pior percurso da prova, do meio pro final, um sol escaldante, não tinha sombra. Então, assim, se essas coisas já interferem, né? Imagina não seguir tudo direito. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É a frase que a Simone gosta. Essa frase é do Cacique. É muito boa. Como continuar minha periodização de treinamento se eu precisar parar por algum motivo? Boa. Às vezes você precisou parar por lesão, por motivo viagem de trabalho, motivo de saúde na família, alguém ficou doente, você parou para cuidar, não teve com quem deixar e tudo mais, e pode influenciar seus treinos. Aí vai um pouco do bom senso e vai um pouco do tempo que você tem para a prova-alvo. Vamos supor, você teve esse problema aí 2 semanas antes da prova e parou de treinar total, ficou 2 semanas em off, e aí, vale a pena arriscar e fazer a prova, mesmo sem estar em 100% das condições? Tem que fazer uma avaliação muito pessoal. Então, às vezes vale a pena bater um papo com o seu treinador, entender a situação, de repente abrir mão daquela prova ou fazer aquela prova com uma outra característica. Fazer manipular um pouco a periodização em função do que você pode fazer, né? Justamente, a gente acabou de falar que mesmo que você programe tudo 100%, o resultado não pode não ser 100%. De batalha. Quem dirá se você não fizer? Então, às vezes, tem coisa que não dá para programar. Vai ali do jogo de cintura, tal. Bom senso.
E uma conversa franca com o seu treinador. Humildade, velho. Ele fala muito isso. Infelizmente, a gente precisa saber que, olha, não vai rolar. Né? Sabe uma coisa também que é importante? Às vezes, você não se cobrar tanto. Se permita, cara. Se permita, simplesmente se permita falhar naquele dia, se permita descansar naquele dia. É ruim, não é fácil. Só não se permita desistir. Tem uma frase que eu gosto muito, a gente tá falando de frase, só fracassa quem desiste. Então, cara, só não desiste. Pô, mas se naquela prova você tiver que abrir mão, não é que você desistiu da prova, foi uma decisão estratégica. Pô, tava lesionado, ou tava cuidando de algum parente que tava doente, ou teve que viajar de última hora, ou não treinou para aquilo, não treinou o suficiente, tem consciência disso? Abre mão, vão ter outras provas, outras metas, enfim. Tem. Isso acontece mesmo, não tem como, né? É o tal do campo do detalhe. E aquela frase que eu também gosto muito de falar, que o vitorioso é o cara que perdeu 99, mas insistiu 100. Estamos chegando no final, professora? Quase. Temos mais 3 perguntinhas. Ah, não, tá bom. Né? Existe algum risco? Fala pra galera curtir o vídeo, só por isso. Curte o vídeo, gente! Vou dar uma moralzinha. Dá moral pra nós, mano! É nóis. É nóis. Aí, Joe, existe algum risco? Uma menina falou assim, que eu gosto que eu fico zoando, né? Gente, é sem querer. Flui de mim. É natural. Que bom. Existe algum risco seguir a mesma periodização de um ano anterior, sendo que eu mudei meus objetivos e provas? Cara, se você mudou os objetivos e as provas, já não é mais a mesma periodização, tipo, né? não tô afim de pagar o professor pra fazer um treino novo, uma periodização nova, então eu vou chupinhar o que ele me deu ano passado. Então, dá pra você adaptar o conceito, né? Então, tudo isso que a gente tá falando pra você, dá pra você adaptar pra sua realidade. Você não precisa pagar ninguém pra fazer isso. A gente tá falando isso aqui, né? Claro, no YouTube. É só uma ideia, gente. É só uma ideia. Mas sim, você já tem a noção de quantas semanas de treino para aquela prova, para a próxima, para outra. Organiza. Agora, vou fazer a mesma programação de treino, mas as datas são diferentes, não vai bater, não vai casar. Então, não dá para adaptar. Não dá para copiar e colar. Não dá. Ctrl-V, Ctrl-C, não dá. Eu nunca lembro. Ctrl-C, Ctrl-V. Então, tá vendo? Eu sempre troco. Eu sou disléxica pra essas coisas. Jesus amado. Você viu que eu falei assim, né, meu? Mas dá pra sair o som. Falou meio baixinho. Eu esqueço que o microfone tá aqui. Vamos dar aquela trabalho pro editor? Vamos, faz tempo vocês que bateu aqui. Posso afetar toda a minha periodização se eu me manter num determinado período dela por mais tempo que programado? Tipo, tem um mesociclo lá, que era o pessoal fazer... Dá uma desleixada. Repete, por favor, não precisa atenção. Deixa eu dar como exemplo. Ó, agora, tá vendo aí? Ó, passei pra ele o problema. Vamos supor, isso é uma coisa que você até meio... Ele contempla as respostas, né? Então eu tento perguntar de uma maneira diferente. O que acontece? Eu teria o meu mesociclo de treino de tiros e fartlek. Dali eu já teria que parar para já começar o meu novo mesociclo para volume. Tá. Mas eu resolvi dar uma esticadinha, porque eu ainda acho que não tá bom aquele pace que eu consegui, e aí eu insisto um pouco mais nesse mesociclo. Tá. Eu posso prejudicar minha periodização nisso? Depende da data a outra prova já tá... Eu teria que subir o longão, porque já seria parte de eu começar a treinar. Vamos supor, eu vou fazer Porto Alegre dia 31. Tá. Eu tenho que treinar começo de abril, mas eu resolvi ainda continuar mais umas 2 semanas os treinos de tiro e só jogar o aumento de volume 2 semanas depois. Você corre o risco de ter que acelerar muito o aumento de volume e com isso você se sobrecarregar. Então, o exagero... O legal do aumento de volume ser gradual e linear, né, é respeitar o princípio da sobrecarga, que é aumentar um pouco de cada vez. A gente explicou isso lá no vídeo de maratona, a gente tem 2 episódios falando disso, mas a gente aumenta e estabiliza, de forma gradual. Se você encurta esse tempo, esse período de aumento de volume, você vai ter que socar muito volume muito rápido. Sobe. E aí você, em vez de fazer em 4 meses, você quer fazer em 2, vai ter que subir, dar uns saltos muito grandes. Imagina uma escada. Imagina essa situação. Vai subir uma escada, um degrau de cada vez. Aí, ao invés de subir um degrau de cada vez, experimenta subir 3 degraus de cada vez. E correndo muito mais rápido do que se você estivesse subindo um só. Fica mais difícil, a chance de se machucar é maior, a chance de cair é grande. Então, vai um degrauzinho de cada vez, acho mais prudente. Exatamente. E por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque a gente vê muito isso acontecer.
E aconteceu comigo, mas não por eu ter insistido no mesociclo, mas por eu ter começado o meu treinamento um pouco atrasado. Eu lembro que eu tinha que já ter partido com os volumes de 15 e eu não estava treinando ainda. Eu já tive que encaixar 18 e eu não tive como estabilizar. Foi subindo de 3 em 3, foi 18, já fui pro 21 para só depois encaixar mesmo no 27. Aí estabiliza e tal. Vamos pensar assim, a gente está falando de periodização para todo mundo, né? Mas vai muito também da sua maturidade como corredor. Quanto você se conhece também, né? Existem corredores que não precisam, de verdade, não precisam distribuir tanto tempo assim. Podem subir um pouquinho mais rápido, mas aí a gente está falando de uma maneira para todo mundo. Pedagógica, então, assim, né? Pedagógica. Claro que existem as exceções, as nuances. Tem gente que vai precisar aumentar o volume em mais tempo ainda, ou seja, aquela periodização mais que é de 4 meses é pouco, vai ter que fazer de 5, de 6, para ir subindo mais devagar. E tem corredores mais experientes, cara, que em 2 meses fazem. Tem cara que corre maratona toda semana, ultramaratonista e tal. Ou seja, o corpo humano é uma coisa muito louca, ele se adapta diferente. Então a gente está falando de um conceito geral. Os mortais como nós. Mas o específico, né, a individualidade biológica, ela tem que ser levada em consideração. Se é uma pessoa que já tem um lastro fisiológico maior, uma bagagem de treinos maior. É um ponto fora da curva, né? Já é corredor há muitos anos. Então, o volume acumulado, a Simone falou bem, ela falou do efeito acumulativo. Eu, por exemplo, estou indo para a minha 10ª maratona. Para algumas pessoas é pouco, para outras pessoas é muito, não sei para você. Mas para mim é suficiente. Então, eu já sou um maratonista que não sou nem tão veterano, não corri 40 maratonas, mas não corri nenhuma nem duas, eu já estou indo para a 10ª, então eu já me conheço mais, eu sei até onde eu posso ir, e mesmo sabendo de tudo isso, eu sou bem Caxias, né, bem chato, eu vou lá e faço as 16 semanas certinho, para não correr o risco de dar ruim, ou seja, eu tento fazer a minha parte, eu tento focar naquilo que eu tenho controle, que são os meus treinos, e aí acredito que o resultado vem. As 3 últimas perguntas, na verdade, elas meio que se contemplam, né? Quais os fatores externos que podem interferir ou bagunçar a minha periodização, os riscos de não seguir essa periodização já pré-definida, mas eu vou fechar com uma coisa que acontece muito dentro dos grupos, né? Principalmente nós mulheres fazemos isso. Se entregou. Com todo amor e carinho. O que acontece? Eu não estou fazendo isso não, hein? Posso incluir novas provas para participar mesmo depois que minha periodização foi estabelecida? Por exemplo, tem alunos que acabam correndo 2 provas seguidas. Tem gente que corre uma prova no sábado e outra no domingo só porque o amiguinho convidou. E não estava previsto no calendário. Então, aí vai depender da quilometragem, né? Se é uma prova até 10 quilômetros, vamos pensar assim, não é um volume tão excessivo. Tipo 28 praias no sábado e a meia internacional de São Paulo no domingo? É muita coisa. Dá pra fazer? Dá, gente. A gente fala que dá, porque a gente sabe que dá. O corpo humano, ele, se for exposto ao extremo, dá pra gente fazer coisas inimagináveis. Dá pra você fazer uma ultramaratona no sábado e uma ultramaratona no domingo. Vai sobreviver? Possivelmente sim. Mas vai correr um risco de qual o preço que você vai pagar, né? Então, cara, vou correr uma prova porque meu amigo me chamou, que é um incentivo, que é uma parceria, eu vou lá só para fazer companhia. Vai para passear, vai para ir num ritmo bem tranquilo e vai com essa consciência, cara, eu não posso forçar nada porque eu já corri ontem. Às vezes em 24 horas você não recuperou ainda, dependendo do volume e da intensidade que foi a prova anterior. Sim. Então, 24 horas pode ser um tempo suficiente para recuperar, pode ser que não. Às vezes tem treinos que você precisa de 48, 72, 96 horas, às vezes, para estar com aquela curva de catabolismo, anabolismo, compensação, supercompensação. Isso às vezes demora mais. Às vezes não é em 24 horas que você vai estar bem. Então, tomar cuidado com os exageros, né? Usar um pouquinho do bom senso. Às vezes você não precisa ser professor para saber que você fez uma meia maratona no sábado, não é o ideal fazer no domingo. Rodrigo, mas tem o desafio do Dunga, tem aquelas provas que correm 5, 10, 20, 42, o desafio da cidade maravilhosa tem no Rio. São outros treinos, você tem que fazer também uma periodização para aquilo. A periodização é outra. Treino específico para aquilo. E não sei se vale a pena submeter o seu corpo a um estresse tão grande para ganhar uma medalha a mais ou a menos. Eu sou chato mesmo, pode me chamar de chato, respeito quem gosta de pensar diferente de mim, mas a gente pensa em saúde, em longevidade. Eu acho que quanto menos é mais, né? Acho que nessas horas
pecar pela falta vai melhor do que pecar pelo excesso. O excesso não traz benefício nenhum na corrida, assim. Assim, acho que para fechar um pouco o assunto, né? Não sei se você tem mais algo a acrescentar. Vai acabar o vídeo? Que triste. Fica triste não. Fica triste não. Os riscos, então, de não seguir corretamente a periodização estabelecida. Lesões, quebra no desempenho, frustrações, né? Então, assim, ninguém treina para conseguir um objetivo abaixo do esperado. Embora treinando, como ele mesmo disse, né? Você treinando tudo certinho ainda corre esse risco. Imagina não fazendo tudo certinho. Simone, mas eu sou corredor raiz, meu. Isso é tudo frescura. Vocês estão querendo enganar a gente. Que blá blá blá, que periodização. Agora eu vou dar uma correr. de Vanessa da Mata. Boa sorte! Não sei o que dizer. Filho, cada um. Existem os corredores raiz, eu respeito muito. Lógico. Eu conheço muitos, são Não, e amigos tem meus. muitos que são raiz e assim. Tem um amigo que são corredor raiz que Existe não uma tem coisa que nada você disso. falou, cara. Experiência. Não vai você que corre há pouco tempo querer copiar o seu vizinho, que o cara já tem uma bagagem enorme nas costas, ele já tem toda uma estratégia em cima disso, ele Meu sabe. vizinho é corredor, sabia? Mas ele treina com assessoria. Não é do Bora Correr, mas ele treina com assessoria. Então assim, o que às vezes serve pra ele não vai servir pra mim e pra você. Então, tomar bastante cuidado e pensar sempre na sua integridade física. Provas vão sempre existir, corridas tem aos montes, mas a sua saúde é única, é sua. E a gente corre em busca de bem-estar também, né? Total. Você falou uma coisa muito bacana, que a gente até citou a Bernadette no outro vídeo. Diga. Que a gente também tem que curtir, né, pô? Já pensou você correr sempre uma prova, sempre pra só sentir dor, pra sentir cansaço? Sei, você é masoquista? Eu não sou. Eu também não. Não, é legal. Olha que legal, a gente tá falando de periodização. Olha que louco, aí você trouxe uma coisa... A gente gosta do Bora Correr, de verdade, não é porque a gente é do programa, não, mas é porque a gente tenta fazer o mais humano possível, o mais real possível. Vocês estão assistindo, dentro da verdade. Sentindo, a gente não edita nada, o que sai da nossa cabeça a gente fala. A gente não ensaia nem as respostas, vocês viram, né? Não. De vez em quando a gente dá um... É verdade. E pensando nisso, você pode inclusive colocar na sua periodização, na sua programação de treinos, você já entendeu o que é periodizar? É dividir os períodos, é programar, é organizar os seus treinos, né? Coloca provas de performance e coloca provas recreativas. Pô, essa prova que a semana falou, eu vou correr com o meu amiguinho. Faz uma prova para isso, cara. Vai fazer uma prova que pra você socializar, não vai, né? Você não vai nem levar relógio. Manja. Sabe aquela prova que você vai, cara, vou convidar, sei lá, um amigo meu da terceira idade para correr comigo, ou meu pai, ou minha mãe, ou um tio, sei lá quem consegue levar. Ou tem provas que você pode... Eu não fiz isso, eu quero realizar esse sonho ainda. Que é aqueles tipos, caras... pernas de aluguel. Você vai lá e, cara, tem vários projetos desses no Brasil inteiro. Já me convidaram. Participaram lá. Eu ainda não consegui ir, mas vamos organizar pra ir. A gente podia organizar, ver se a gente consegue falar com eles pra gente ir na Pampulha. Igual as meninas fizeram esse ano que passou. 18K você quer matar, né? Não, mas você não corre o tempo inteiro. Eles vão dividindo. Olha eu fugindo. Tem é meu sonho, mas... É meu sonho. Eu sonhei. Mas é que na Pampulha, eu vou mas ser você não corre o sincero. tempo inteiro. Não, mas não é por isso. Dividido. É porque eu nunca fui pra Pampulha. Entendi. E tem uma porrada de aluno do Bora Correr. Primeiro que ninguém vai deixar ele correr. Em Minas. E aí, ninguém cara, deixa ele correr, gente. eu preciso dar atenção pros alunos, né? Então vamos fazer uma prova anônima, assim, sem falar pra ninguém. A gente podia chamar a primeira dama pra correr também, porque ela adora fazer essas provas. Sim, mas a gente vai fazer anônimo. O que acontece? Vocês não estão vendo a primeira dama, mas ela tá ali assim, ó. Parecendo um açucareiro com muita raiva de mim agora. Por quê? Quando a gente foi correr a São Silvestre, ele dava 10 passos. É verdade? Fala aí pra sua voz isso aí. Verdade. A voz do além, conseguimos! E aí a gente não corria, né? Toda hora, isso é maravilhoso. É um carinho que as pessoas têm com ele, é absurdo. Agora eu tô falando como Tiete também. Tá exagerando. E a gente tava cansado, porque tava um calor do caramba. Aí eu falava, mano, ele não consegue correr, todo mundo vem cumprimentar. Aí ela falava, graças a Deus. Porque era a hora que a gente podia andar e descansar um pouquinho. Então, galera, Pampulha, pode pedir pra tirar foto ou abraçar, dar beijinho, que a gente tá, É muito carinhoso, a gente gosta disso. Mas então é isso, programe, inclusive essas provas mais light para você, ou com outros aspectos aí que não sejam só de competição, para você conseguir ter o seu ano mais organizadinho e curtir a corrida de rua, ser feliz correndo, que é o que mais importa. Bicho, e é muito legal você sentir o quanto você pode se superar correndo.
o quanto é gostoso você ter cumprido as suas metas. A periodização é isso, é você ter pequenas metas estabelecidas ali para você atingir durante seus treinos, para dar resultado nas suas provas. Então, bicho, faz certinho que você não vai se dar mal. É muito bom. E para finalizar, quando você organiza toda essa programação de treinos, cada treino é uma vitória. Sabe aquela coisa que a gente fala, comemora as pequenas vitórias, ir lá e preencher a sua planilha, treino feito, treino feito. Aí você fala assim, caramba, eu tô conseguindo. A gente faz os desafios, né, de regularidade, que é pra isso. É uma delícia quando você fala, cara, consegui, fechei o mês certinho, fechei a semana certinho, fechei o ano certinho. E a própria legal, regularidade, cara, vai te mostrando o quanto você é capaz de evoluir. Você vai vendo. E sabe o que é bacana? Tem alguns alunos que fazem isso. Eu não tenho, eu confesso que eu não tenho essa organização toda. A galera vai anotando os treinos desde o começo do ano até o final. Eu já os fiz treinos isso, de 10K, o tempo que deu, quanto que foi. Tem gente que coloca até a sensação, se foi. Alguns aplicativos têm isso, né? Se foi muito esforço, não foi, cansaço, e você vai percebendo o quanto você vai evoluindo. É muito prazeroso. Eu tenho um aluno que ele treinou comigo muitos anos, o Ricardo Rachid, mandar um abração pro Rachid. O Rachid, ele é todo de planilha, né? Ele é todo exatas e tal. E ele planilha os treinos dele. Eu vou chutar aqui, Rachid, que eu não lembro, ele já me contou, mas sei lá, desde 1990 alguma coisa. Desde as maratonas que ele fazia lá atrás. Ele falou, eu já rodei não sei quantos 1000 quilômetros. Ele marca todo o treino, ele vai lá na planilha, alimenta a planilha. Eu fiz isso durante alguns anos, nas primeiras maratonas, depois eu parei de anotar em planilha. Mas é muito legal, quem gosta de números é uma coisa interessante de periodizar também, né? De repente, para algumas pessoas isso funciona mais, motiva mais do que para outras. Para mim não me motiva não, então eu parei de fazer. Não funcionou mais para mim, eu parei. Culturando com o Bora Falar de Corrida. Mas é isso aí. Culturando. Gostou do vídeo, professora? Adorei. Vamos dar tchau para a galera? Espero que você também tenha gostado. Espero que você gostou. Se você gostou desse vídeo, dá aquele famoso curtir. Se você não gostou, pode discutir aí, se tá tudo certo. Se você quiser que a gente fale de algum tema específico nesse Bora Falar de Corrida, escreve aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e Bora correr!